Capítulo 30. A herança de Stalin. Muitos historiadores já demonstraram que o stalinismo foi algo mais que o reflexo da paranoia de seu criador, criando raízes que hoje sustentam a vasta burocracia do todo-poderoso Estado soviético, a repressão e os hospitais psiquiátricos aos que ousam discordar do regime, a máquina de produção e o plano que esmaga a individualidade e que se volta inteiramente para o aumento e aperfeiçoamento do arsenal militar. Para o dissidente Andrei Malik, autor do livro A URSS sobreviverá até 1984. O que pode vir a acontecer é o regime, herdeiro do stalinismo, morrer e ceder lugar à anarquia. Já o francês Raymond Aron tem outra opinião. Os bolchevistas poderão partir outra vez, amanhã, em assalto a cidadelas improvisadas nas quais se refugiam operários e intelectuais, camponeses e artesãos, sempre que sopra a tempestade ideológica e terrorista. Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin, não hesitou em chamá-lo de paranoico no célebre 20º Congresso do PQS, em 1956. Os velhos companheiros de Stalin no partido bolchevique o haviam apelidado de camarada fichário, por causa de sua mania de colecionar nomes e dados pessoais dos militantes mais destacados. Enquanto Trotsky arrebatava as massas com seus discursos, Stalin, que não sabia falar em público, preferia agir. Mikhail Voslensky, no livro A Nomenclatura, dá a receita dos secretários-gerais. Quem tem as melhores chances de ser eleito secretário-geral, o mais forte ou o mais capaz? Nenhum nem outro. O secretário-geral será aquele, dentre os membros do Politburo, que parecer menos brilhante e mais inofensivo. Comparado com os outros membros do Politburo, é a impressão que dava Stalin no início dos anos 20. Stalin sempre seguiu à risca e teve como lema uma famosa frase de Lenin: o importante não é derrotar o inimigo, mas sim eliminá-lo. Stalin teve bons mestres. Mas como fez ele para livrar-se dos que se interpunham em sua caminhada para o poder? Mary McAuley, em seu livro A Política e a URSS, expôs com clareza qual foi a estratégia de Stalin. A forma encontrada por Stalin foi negar a validade da discussão. Para isso achou uma solução: destruir o partido, usando a NKVD para quebrar a espinha do partido nos anos 1936-1938. Falando dos julgamentos dos mais importantes líderes bolcheviques, Zinoviev, Kamenev, Yagoda, Bukharin, Rykov, Kerenc e muitos outros, todos acusados de tramar a destruição do Estado soviético, tentar restaurar o capitalismo, conspirar para a eliminação física de altos dirigentes, Mary McAuley diz que nessas farsas jurídicas inacreditáveis, o terror fez com que quase todos os acusados confessassem seus crimes e todos foram executados. Mas os julgamentos públicos eram apenas a ponta do iceberg, pois nos campos de concentração milhares de oposicionistas eram fuzilados sem qualquer julgamento. Nem os exilados a milhares de quilômetros do Kremlin, como foi o caso de Trotsky, assassinado no México em 1940, foram poupados por Stalin. Mary McAuley dá uma explicação para a omissão, acomodamento e falta de reação ao rolo compressor de Stalin, impedindo que Solzhenitsyn, também uma das vítimas, denominou no seu livro Arquipélago Gulag, que uma nação inteira fosse julgada nos esgotos da ditadura. Já havia, diz ela, uma estrutura policial acostumada a detectar a contra-revolução e seus oficiais recebiam gordas recompensas para fazê-lo. Por outro lado, o expurgo beneficiava muitos, todos aqueles que ficavam com os empregos e apartamentos dos mortos, num tempo em que os benefícios de pertencer à elite do regime começavam a existir. Era a nomenclatura se desenvolvendo e ganhando espaços, ou antes, a burocracia stalinista, onde cada peça da máquina só tinha uma ambição, a de permanecer no lugar, sem ser atingida pelas suspeitas do poderoso chefão. O ponto culminante desse processo foi a deificação do secretário-geral, o culto da personalidade. Num estilo que lembrava Luís XIV, em geral, os subordinados cultivavam o mito de Stalin, atribuindo-lhe todos os progressos e todas as conquistas. O escritor inglês Christopher Hampton, sem esconder sua simpatia pelo socialismo puro, pergunta: como Marx julgaria a ditadura de Stalin? Ele mesmo responde: Marx certamente submeteria o stalinismo a uma análise tão devastadora e condenatória como fez em relação ao capitalismo na Europa a partir de 1847, e ficaria tão revoltado com as depravações de Stalin como com as de Hitler. O que mudou na União Soviética 32 anos após a morte de Stalin? Embora inegavelmente o país tenha evoluído tecnologicamente, na base ainda se esconde a burocracia imobilista dos anciãos, a nomenclatura, a perseguição sem tréguas aos que ousam divergir, o desenvolvimento de armas a cada dia mais sofisticadas, a justificativa do absolutismo estatal que esmaga a iniciativa e faz com que o maior produtor mundial de cereais tenha de comprar trigo no mundo capitalista, que manda homens ao espaço, mas não sabe como fabricar sapatos para o povo.
Prova disso foi a notícia publicada no Literaturnaya Gazeta, que, por mais absurda que possa parecer, relata que incompetência numa fábrica de calçados chegou a tal nível que um carregamento inteiro de botas foi enviado às lojas com saltos altos fixados não nos calcanhares, mas sim em seus bicos. Revista Veja, de 19 de junho de 1985. Na economia soviética, que se desenvolve de acordo com o plano, ainda se mantêm e reproduzem hábitos individualistas e a aspiração de tirar vantagens à custa de outrem, à custa da sociedade. Por que será que de enormes investimentos não recebemos ainda o efeito devido, e a que se deve o fato de as realizações da ciência e da técnica não serem introduzidas na produção a ritmos que nos deixem satisfeitos? As causas disso não são poucas. Está à vista que o nosso trabalho está em atraso quanto às exigências que impõe o nível atual de desenvolvimento material e técnico, social e espiritual da sociedade soviética. Também existem outros fatores, como, por exemplo, o não cumprimento substancial dos planos agrícolas nos últimos 4 anos. As condições realmente existentes da gestão do trabalho na etapa atual de desenvolvimento da sociedade soviética fazem com que a lei da economia do tempo de trabalho, que Marx considerava fundamental na produção, baseada nos principais coletivos, não vigora em pleno na URSS. Tendo-se em conta a gravidade do problema da mão de obra, fica claro que é inadmissível a manutenção na economia de uma parte considerável do trabalho manual e não mecanizado, que equivale, apenas na indústria, a 40%. Por isso mesmo, impõe-se, hoje, acelerar por todos os meios a taxa do progresso técnico-científico. A solução dos problemas de mecanização e automatização da produção é imperiosa, pois as pessoas, livres de um difícil e extenuante trabalho manual, podem exercer de um modo mais completo os direitos políticos e democráticos assegurados aos trabalhadores pela Revolução Socialista, os direitos derivados da sua sociedade e do seu Estado. A democracia soviética enfrenta e, pensamos, enfrentará dificuldades provocadas pelo nível de consciência das massas e da sua cultura no domínio político. O aperfeiçoamento da nossa democracia exige a eliminação do burocratismo e do formalismo. Ponto. Essa é a radiografia da economia e da democracia na União Soviética, segundo a análise insuspeita de Yuri Andropov, retirada de texto de sua autoria, em 1982, quando assumiu o poder, intitulada Doutrina de Karl Marx e alguns aspectos da construção do socialismo na URSS. Tudo isso leva à conclusão de que o que Marx escreveu está sendo usado não só como instrumento legitimador dos regimes opressivos do leste europeu, mas como um conjunto de frases utilizadas para as mais diversas finalidades políticas, a maioria das quais sem nada a ver com os interesses para os quais o marxismo foi imaginado originariamente. Na Europa Oriental, o marxismo realmente não existe. É lógico que sempre há uma quantidade de livros sendo publicada e todos eles vêm cheios de expressões muito bonitas, muito edificantes, mas é só uma questão de retórica, legitimando o poder. Ninguém o leva a sério. No Ocidente há, certamente, muitos marxistas que não se identificam com a União Soviética. Entretanto, por uma questão de tática, eles não chegam a atacar diretamente a URSS. Leszek Kolakowski, ex-professor da Universidade de Varsóvia, até ser expulso do Partido Comunista por haver criticado as restrições à liberdade de expressão. Após a morte de Stalin, uma única coisa mudou na União Soviética: os métodos de gestão e de racionalização do terror. Essa mudança foi acompanhada por uma das raras contribuições do socialismo real à tecnologia aplicada do mundo contemporâneo, a utilização da psiquiatria para fins policiais. A repressão foi a única indústria russa que assinalou fantásticos progressos em eficiência e consta da pauta de exportação para diversos países ditos socialistas, onde a classe operária, embora teoricamente no poder, insiste em contestar a si própria. Pode-se, agora, obter, na União Soviética e países dominados pelos partidos irmãos, um grau satisfatório de submissão social, consumindo um número quase negligenciável de cadáveres.